está acontecendo em Castro ao Agroleite. Isso, é a referência, né, na questão de leite, Na até realidade é na Castrolanda, não deixa de ser Castro, mas você é, já está querendo, é, como é que é, emancipar a Castrolanda. é, não, na realidade mas é em Castro, sim, a Agroleite, e o Gustavo teve por lá ontem. Vou estar de novo hoje. Não, o Gustavo agora ele é um participante assíduo da Agroleite. Ela é referência, o nosso presidente da Comissão Técnica de Leite da FAEP, né, comentava inclusive que a Agroleite hoje só perde para exposições internacionais, né, e dentro em breve vai estar ganhando de qualquer exposição internacional que se refira a leite, e é uma verdade, né, realmente, muitas palestras, muita informação, não só no leite, né. Ontem a gente discutia ovinocultura, né, fizemos eleição aí, nova eleição do núcleo dos sindicatos rurais dos Campos Gerais, então o stand lá de cá, o sindicato de Castro tem um stand lá e a gente sempre faz reuniões, então realmente é um motivo de comemoração para o agronegócio e infelizmente eu sempre falo constantemente isso, né, nós não vamos ter mais EFAP em Ponta Grossa. Muito bem. Mas temos a Agroleite, que é na região, e vamos fazer com que ela ajudar no que for possível para ela ficar cada vez mais forte. Ontem teve uma palestra do Stefanes, é isso? Stefanello, Eugênio Stefanel. Stefanello. O Stefanello, o Kodaúd, que é do Canal Rural, né? Quem era o mediador, o Giovanni Ferreira, que Piraí do Sul também é o homem do agronegócio do Canal Rural, né? E falando coisas interessantes. Eu trouxe alguns dados, né, da palestra do Stefanello, né? Dados que são números assim que são O interessantes a gente Stefanello é aquele levantar. mesmo que foi deputado? Eu acho que não. Eu acho que o Stefanello tem programa em TV, mas ele já teve, eu acho que dentro de secretaria, alguma coisa nessa linha. Secretário de Agricultura, se não É, me engano. é. É, muito bem, tá bom. Então vamos em frente. Ele fez, nós temos aqui um gráfico. Deputado federal. Ah, viu? Tá vendo? Duvide da minha nobreza. Ah, que é isso? O, de qualquer maneira, ele fez um gráfico aqui muito interessante, Gustavo, mostrando desde 1990 até 2022 o que aconteceu com porque até nessa semana nós estávamos falando daquele projeto da China lá que conseguiu fazer Dobrar a durar produtividade. a produtividade de milho. E aqui ele mostra um gráfico desde 1990 até 2022, o que Olha lá. subiu Quem está nas nossas a, redes sociais pode ver tanto pelo Facebook, pelo tem o Instagram, gráfico, na né? nossa live está aparecendo lá na tela. Na imagem da live aqui aparece esse gráfico. É muito interessante. A área plantada em hectares subiu 95%. Em contrapartida, a produtividade em tonelada por hectare subiu 141%. É o bom trabalho feito, né? E veja o que subiu a nossa produção, né? Também que é o lastro, né? Veja, aqui a gente só fala, porque a gente falou lá do negócio da China, a gente falou em produtividade, Isso, certo? isso. Então, por isso que. Agora, em produção, subiu 370% a produção, com o aumento de 95% a mais em área plantada. Ele aumentou 95% a área plantada e aumentou em 370% a produção. A produtividade subiu em 141%. Esses são os números e que a gente tem ainda pontos a avançar. A gente, com o advento da gente poder ter, vamos dizer, principalmente a irrigação com viabilidade, essas produtividades aumentam ainda mais e a gente precisa ampliar a nossa área, porque a gente tem condições de ampliar. O Brasil tem condições de ampliar. E aí a gente se torna um player mais importante a nível mundial na questão da produção, né? Aí a gente vai fazer números mais significativos.
Também o Brasil de origem animal, em 2021, produção 28,3, exportação 8,1 milhões de toneladas. Os bois, né, os bovinos, 221,8 milhões de cabeças. É número, né? É barbaridade, hein? Tem pessoas Tem mais cabeça de gado que habitante no país. as pessoas criticam até isso, que a gente tem mais boi do que gente no país e tal, mas isso aí é receita, né? A gente tem as exportações fortes, a China está colocando mais, abrindo mais plantas, habilitando mais plantas brasileiras para exportação para o mercado chinês, então isso traz para a gente receita, né? Esse é o negócio. Olha aqui, nós tivemos 8,33 e 2,48 milhões de toneladas. Esses números são Paraná e Brasil, é isso? Brasil, Tudo Brasil. tudo Brasil. Tem dados do Paraná, e para frente tem dados do estado do Paraná. Suínos, 41,9 milhões de cabeças. Olha aqui, aves, 1,5 bilhão de cabeças. É o maior plantel que a gente tem. Eu falo muito dos bois, né? No Brasil, as aves são. Falo só se for o boi de. O comentário dele. O que tem mais no Brasil é boi de bico e pena. Boi de bico e pena, eles têm bastante. O que são 6,9 bilhões de alojados? O que é isso? Uma explicação. Eu realmente não entendi isso aqui. Isso aí é a estrutura deles que eles têm num todo, né? Porque as aves geralmente elas estão em barracões, né? Então você tem o processo todo do início ao final, tem gente que faz. E a tal da especialização, tem gente que trabalha com pintainho, tem gente que trabalha engordando, tem gente que trabalha com postura, tem gente que trabalha com vários segmentos, e isso faz com a diferença aí de tudo que a gente tem de segmentos nas aves. Muito bem. Leite. Só para falar, estamos falando da agroleite, vamos falar um pouquinho de leite. Produção de leite no Brasil, 35,5 bilhões de litros. É um absurdo. É um número muito interessante. E interessante que ontem o Ronei Volpe, né, que é o presidente da Comissão Técnica de Leite da FAEP, já foi o nosso presidente do Senar, né, Serviço Nacional de Capacitação Rural, ele diz o seguinte, ele falou, tem um projeto agora novo, né, para a gente tá produzindo, incentivando a produção de queijo. E aí ele comentava, quanto você acha que vai quanto a gente, Paraná, produz de queijo por dia? Quantos litros de leite você acha que vai para a produção de queijo? A gente produz mais de 12 milhões de litros de leite dia e disso 45% vira queijo. Então é um número sensacional, porque muito se fala, e se falou muito ontem, a questão da transformação. Se fala muito assim, a gente transporta, a gente vende o objeto bruto, vende a soja, por exemplo, né, e a gente recebe de volta produtos com alto valor agregado. Então fala-se muito para a gente vender o produto agregado. E é um processo que é bom, mas ele tem que ser desenvolvido ao longo do tempo, porque vamos dizer, o teu comprador, você tem que abrir um mercado novo. Hoje ele é comprador de soja, amanhã ele pode vir a ser comprador de farelo, amanhã ele pode vir a ser comprador de óleo, né, mas você tem que pensar na produção. E no farelo daí a gente vai virar. A hora que a gente vai farelo, milho, vai virar esse bovino, esse suíno, essas aves aí que vão daí trazer para a gente mais receita agregada, né? Só para completar esses dados aqui, ovos, 54,97 bilhões de unidades de produção. O Wellington Donac, que nos escuta sempre, produz ovos, né? Muito bem. Na questão do leite, bilhões de litros e milhões de vacas. Aí é para você ter uma noção, esses gráficos, quem pode observar o gráfico, você vê como ele se distancia. A gente pega uma referência de 2000 e vem a 2020 e vê como a curva de cima, que é a produção, né? Ela continua subindo. Em que ela está lá em 35,445 milhões de bilhões de litros, bilhões de litros para 15 milhões de vacas. 16,169 milhões de vacas. 16,169. E se você for para 2000,
os números estão muito próximos, né? De 15 milhões de vacas para 20 bilhões de litros. Então, E agora nós estamos praticamente um pouco menos, nesses 20 anos, um pouco menos de vacas, mas com uma produção, olha, de 20 para 35, mais de 50%. E aí 70%, 75% a mais. E a gente ainda tem muito para avançar. O interessante nisso é que a gente tem ainda uma curva para avanço. Aqui ainda nos Campos Gerais, inclusive outro dia eu discutia isso no CTP, com liderança aqui da região, pessoal do leite, o CTP, Centro de Treinamento Pecuário, ali em Castro, né, até aquele que parte foi invadida pelo Movimento Sem Terra, está invadido, né, e falamos aumento da produtividade aqui na nossa região, e para o Brasil, então, a gente tem um mundo para correr, né? Muito bem. Saindo da área de leite, vamos para a área de fertilizantes. Fertilizantes, o Brasil representa 16% das importações e 9% do consumo mundial. Ou seja, o Brasil ele tem, ele consome 9% do consumo mundial de fertilizantes. É bastante, hein? Muito. O Brasil tem uma dependência muito forte. Mas ele, de qualquer maneira, ele representa 16% de todas as importações do Brasil? Não, né? Não é isso. 16% das exportações e importações e 9% do consumo mundial. 16% das exportações a níveis mundiais, porque o Brasil é muito grande. Aqui eu tenho um quadro, só que esse eu não consegui salvar, até não salvei ele ainda, mas é um quadro da onde o Brasil importa fertilizantes. Então a gente importa da Rússia, da Alemanha, da China, da Arábia Saudita, Israel, Marrocos, Catar, que é muito pequeno o Catar. Marrocos também, né, é pequeno, Estados Unidos e Canadá. Destaque para a Rússia, importamos 2,2 bilhões de dólares em fertilizantes, né? Depois a gente tem o Canadá com 1,1 bilhões, Estados Unidos com 666 milhões de dólares, e daí vamos para a Bielorrússia, 587 milhões de dólares, Marrocos, 687 milhões de dólares, China, 706, né? Israel, 420, Arábia Saudita, 374, tudo em milhões de dólares, e Catar, 314. Então a gente traz fertilizantes pelo mundo afora, né? Aonde fala-se muito, a gente destaca, é que o Brasil não está no caminho da Rússia e deve entrar naquele caminho. A Rússia não. Quem a gente fala? Da China, né? Que é o quê? Ter a sua produção. A gente precisa sair de números como esse, muito significativos. É só olhar no gráfico. Se você olhar no nosso gráfico aqui, bom, é que quem está pelo Facebook e pelo YouTube consegue ver o gráfico, mas para quem está ouvindo pelo rádio, nós temos aqui a produção de fertilizantes no Brasil, ela se mantém estável desde 2009, pelo contrário, é uma pequena queda. A produção nossa, né? A produção nossa. Inclusive tivemos unidades nossas vendidas para o Canadá e também vendidas para a Rússia, unidades brasileiras, então o pessoal vindo Não, mas esse aqui é a produção no país. Sim, não, é a produção nossa, mas parte da nossa produção, nosso potencial produtivo foi vendido para o Canadá, parte é vendido para empresas canadenses, empresas russas. Mas que produzem aqui. Então é produção nossa, gostem ou não. O lucro pode ir para eles, mas que a produção aqui é local, é. Uma outra questão muito interessante é o percentual do PIB por setores. É muito interessante. No setor primário, o Brasil teve um crescimento de 2010 a 2021 de 100%. Certo? Do PIB. O secundário, ele até caiu, em 2010 era 27, agora é 22. E o terciário era 67, agora 69. Quer dizer, praticamente se manteve estável mesmo com pandemia e tudo. Fica na casa dos 70%, para fazer a famosa conta de padeiro. Isso. Vamos lá.
Gustavo Ribas Neto, explicação a respeito de primário, secundário e terciário. Primário entra aí o setor do agronegócio, secundário indústrias, terciário serviços, né? Então a gente tem uma queda. Agora você tem aí, que para frente a gente coloca num gráfico, esse gráfico aqui é o gráfico, como é que é, bolacha que fala? Uma pizza. Pizza, isso aí. A gente, É uma pizza. a gente pega e você vê aonde existe, por exemplo, você pega e fala assim, uma indústria, é do setor industrial, claro, é uma indústria, claro. Agora, o que é um projeto Puma da Klabin se não tem um setor primário ligado a ele? O que é as indústrias moageiras aqui de Ponta Grossa se não tem o setor primário ligado a ela, ou as indústrias de madeira que nós temos aqui? Então, a ligação, aquelas indústrias que uma ligação muito próxima do setor primário, a gente destaca aí nesse gráfico, ó, o PIB do Brasil e o agronegócio, informações do CPEA e quais são as indústrias que estão ligadas ao nosso setor. Olha, Então, ó, do PIB do Brasil, o agronegócio representa 27% e o PIB dos outros setores, todos eles somados, 73%, forma assim. A agropecuária 6%, indústria 8%, insumos agropecuários 1%, serviços agropecuários 12%. aí tirando, porque aí como é que se eu dizer, a fatia do agronegócio ali, ó. Não, é que é dos 27, veja bem. Aqui Isso. quando eu digo agropecuária 6%, indústria agropecuária 8%, insumos agropecuários 1% e serviços agropecuários 12%, formam os 27% do agronegócio do PIB brasileiro. Que a gente tirou, né, daqueles 8 que aparecia e virou 27 aí, né? Porque você tem o que está ligado ao agronegócio. Deixa eu dar uma rodada aqui, só, Márcio, uma informação, ouvinte nos pedindo informações sobre o trekking, né, que tem na AgroLeite. Então, o Mauri de Brotas, lá de Pereira do Sul, quer saber que horas tem o campeonato de trek. Inicia às 10 horas e termina às 18 hoje na AgroLeite em Castro. Com a gente, o Edson Ribas Amazonas, em audiência direto do Tocantins dos Quitando, Miguelito Moraes também com a gente, o InvestSol 2020, Henrique Agro, Patrícia de Oliveira e de Branco, o Gilmar Denk, colocar, ó, e imaginar que estamos só começando. Ricardo Rupp com a gente, Gilmar com a gente, o Rancho Bom Jesus, Nicinho Lima perguntando se está frio por aqui, o Nicinho é lá de Pireí do Sul, né? Bom dia, meu abraço, entrou com a gente aqui através do Instagram. 3 graus aqui. Eu, no meu caso, deu 2. Máximo Rigodanzo dando bom dia. Deputado Pedro Lupion, fala primo, bom dia, Pedro, tudo bem? Clarindo Albuquerque com a gente. É o pessoal que está com a gente através do Instagram. E as informações de hoje é isso, ó, Trek das 10 às 18. Né, temos a apresentação Centro Cultural da Caçulana das 13 às 15. Temos julgamento Vaca Futuro 17 às 18. Julgamento da raça Jersey 14 às 17. Desfile das campeãs das 18 às 19. E temos também hoje palestras de ovinocultura, painel de ovinocultura das 14 às 16h30, julgamentos da raça holandesa das 14 às 18, e balcão de negócios, trilha do leite, fórum da agricultura das 9 às 2h30, ontem era o painel, hoje tem mais fórum da agricultura, então é a AgroLeite com a gente. Muito bem. Agora tem um dado interessante que fez parte da palestra do Stefanello ontem, que ele chama de Paraná, o pequeno gigante. Paraná, maior produtor de grãos por metro quadrado e segundo do Brasil. Quem é o primeiro? O primeiro é o Mato Grosso. Muito bem. Maior produtor de proteína animal do Brasil. Frango, suíno, boi. Bacia leiteira mais especializada. Frisia, Castrolanda e Acapau. A Union, né? Isso, destacando até onde a gente está, né? O local que ele estava, né? E o segundo produtor de leite do Brasil. Só perde para Minas Gerais, isso a gente comentou ontem. E a própria perda da gente para o Mato Grosso também. O Mato Grosso é pela extensão territorial do Mato Grosso. Né? A perda nossa pro Minas Gerais do leite é pela extensão territorial do Minas Gerais, né? Já falamos a respeito disso, inclusive o Gustavo comentou isso ontem ou anteontem, estado livre de febre aftosa sem vacinação. Maior porto graneleiro da América Latina, Porto de Paranaguá. Né? Isso. Maior porta de entrada de adubo do Brasil,
também o Porto de Paranaguá. Exatamente. Sistema cooperativo mais desenvolvido. Nós temos muita cooperativa Temos. aqui. Temos. E eu gosto sempre do destaque seguinte: maior produtor de grãos por metro quadrado do Brasil. Então, a gente é o segundo maior em produção geral, mas em grãos a gente não tem quem bata. Muito bem, ou seja, vamos muito bem, obrigado, não, Gustavo Ribas Neto. Muito bem, É obrigado. por isso que a gente não pode medir todo mundo pela nossa régua. A nossa régua é uma régua elevada, né? A gente tá por É cima mais aí comprida, né? mais comprida, mais alta, do jeito que vocês quiserem ver a Se régua. quiser ver a régua. Ó, o Luiz Carlos Ribeiro tá dando bom dia, ótimo programa. Gostaria de saber se a China ainda é grande produtora de arroz. Sim, China é um produtor enorme. A China é um grande produtor de tudo, né? Diga-se de passagem. Só que ela não Só que exporta. ela não exporta porque ela consome Isso, tudo, né? a pergunta dele é: exporta ou só para o consumo interno? Consumo interno. Abraço, obrigado pelo comentário aqui do Luiz Carlos. E, inclusive, Luiz Carlos, o seguinte, a preocupação da China quando ela fala em aumentar a produtividade é porque ela precisa, além claro, ela quer produzir porque ela consome demais, e não depender tanto de agentes externos. Por isso que ela tenta, até porque, e depois tem um detalhe, tem muito chinês na China que ainda não come o que deveria. Isso. Quando a gente fala não come, é que a pessoa come e tem uma alimentação, pouca alimentação, né? Não com sem a devida qualidade. Esses são dados da Embrapa, né? Dados que falam aí de como a gente utiliza o Brasil. Porque a hora que as pessoas falam muito da questão ambiental, preservação, a própria questão amazônica, então a Embrapa tem informações de tanto que a gente preserva, do que a gente faz na área de preservação, e aí nós somos referência. A gente tem 66,3% da nossa área preservada no Brasil. Isso é algo... E 84% da área preservada na Amazônia. Bom, lá muito, né? E interessante é o seguinte, que quase 27% desses 66% está em propriedade privada, quer dizer, nas propriedades dos brasileiros, através de reserva legal. Então, é um instrumento onde a gente tem uma obrigação de manter no estado no sul do Brasil 20%, no centro-oeste 35% e no norte 80%. Então, essa obrigação a gente cumpre, faz um meio ambiente equilibrado, mas a gente precisa capitalizar. Eu falava muito ontem isso, estavam falando alguns comentários, questão de sanidade animal, questão de preservação, questão de produtividade. O problema é que a gente não comunica bem. O agronegócio não se comunica bem. A gente não consegue passar essas informações, alguns porque não querem receber, porque não é interesse divulgar essa qualidade do Brasil, outros até pode ser desconhecimento, né? E agora vamos às cotações. Veja, dólar R$ 5,16, Ibovespa 113.880 pontos, 0,15 de alta. Soja disponível R$ 180, o futuro a R$ 166 o saco de 60 quilos. O pessoal no lote comercial continua a 1,95. O mercado futuro, R$ 30 dólares e 62 cents, né, com Chicago a 14 dólares e 72 cents o bushel, 0,75 de baixa. Milho, 6 dólares e 12 cents o bushel, 5 pontos de baixa. Milho disponível a R$ 80 o saco, futuro 75, lote comercial 90. Milho BT, ontem aqui você comentava do milho convencional, BT é superior, né? Aqui, milho BT 83,44, indicação CPE, milho convencional R$ 92,08 e o Oxy R$ 118,27. Trigo, R$ 1.800 a tonelada, tipo 1, trigo pão, tipo 1 padrão, lote comercial pedindo R$ 2.000. Por isso que o pãozinho tá caro, não, O pessoal Gustavo? tá segurando lá, senta em cima do toco e espera. Apesar que a gente tem aí o trigo, vamos colher um pouquinho mais à frente, né, a nossa produção de trigo da nossa região. O trigo a 7 dólares e 54 centos o bushel, 26 pontos de baixa. A cevada, o mercado futuro aí para outubro a dezembro de 2022, que é a colheita desse ano,
a R$ 1.850 a tonelada. O lote comercial, o povo pedindo R$ 2.500 a tonelada. Porra, Tá fácil, né? A negociação tá fácil. tá fácil. Vamos acertar em 2 minutinhos. Não, pô, como é que é? Vamos lá, por favor, repita, isso é interessante. O futuro, né? Mercado para outubro a dezembro de 2022, agora aí. R$ 1.850 a tonelada. O lote comercial, quer dizer, quanto é que o pessoal tá pedindo aí? Hoje. Hoje, estão pedindo R$ 2.500 a tonelada. Oh. Cevada, né? Cerveja. Ah, bom. Feijão, R$ 200 o carioca, 160 o feijão preto. Hoje sextou, né? Amanhã dá para fazer feijoada. R$ 160 o saco de 60 quilos de feijão preto na bolsinha de São Paulo. Puta, não dá nem R$ 3 o quilo.